Sejam bem-vindos a mais o IELCast do Piauí. Para o mundo! Bora, Kilson Jones, que essa temporada tá maravilhosa. Opção para você do outro lado escolher em quem você vai votar, tanto para vereador quanto para prefeito de várias cidades. Piauí, Maranhão, em breve no Ceará, Kilson Jones. É verdade. E aqui, no maior ecossistema digital do Brasil. Estação I, IELCast e pesquisas. Vem agora o eMusic. Oh, que maravilha, hein? Você sabe que a gente vai estrear com pagode. Vamos lá. É o podcast conversado com música. Aí. Você gostou? Pô, demais. Você sabe que você vai ser a base nisso. Sim? Óbvio, né? E vem a cobertura das eleições dia 6, então quero te convidar a partir das 3 horas da tarde, uma mega cobertura até as 8 da noite, cobrindo todos os municípios. O auditório vai estar ali pronto, esperando os candidatos em Teresina a vereador que forem se elegendo, vão passar por aqui para a gente bater um papo com a nossa audiência e os cortes já estarem aí nas redes sociais, em multiplataformas, também no interior do estado, com vários e vários correspondentes. Vai ser daquele jeito, né, Kilson? Daquele tamanho, hein? Mas você tá muito elegante, cara. Sabe como é, né? E eu acho bom que na Heron você tem camisa para todos os tamanhos. Verdade, GG. Não tô dizendo que você tá gordinho, pô. Não, não. Até que eu emagreci um pouco. 2 gramas, não? Heron, veste o homem atual. Veste. E o homem atual muitas vezes tá um pouquinho fora do peso. É normal. Como dizia, mais ou menos. Né? Mas assim, vai. Eu encontro o Heron, Kilson. Exclusividade Noroeste, Piauí, Maranhão e Tocantins. É isso aí, é muito importante. Antes eu quero te convidar para se inscrever no canal, rumo a 1 milhão de inscritos, dar o like, o que é muito importante. Lá no TikTok, quase 700 mil seguidores, Kawaii rumo aos 300 mil, Facebook. O certo é que mensalmente, mais de 45 milhões de views em multiplataformas, então estou muito feliz. Aliás, nós estamos, né, com tudo que tem acontecido. Todo esse time maravilhoso. Cara, hoje a gente bate um papo muito legal. Acho que ele é a prova do empreendedorismo sustentável. É alguém que teve a visão certa, na hora certa, no caminho certo e conseguiu impactar mais de 100 mil pessoas. Isso é disruptivo, né? E ele trabalha com a palavra que, na minha opinião, é a palavra mais atual que a gente tem, que é oportunizar. Quando você consegue criar os elos do talento, da força de vontade, do trabalho, de quem precisa disso, dessa dor, e você consegue criar esses elos, você consegue fazer tudo, né? Você consegue oportunizar, acho que essa é a palavra. Eu sou fruto de oportunidades, o Kilson é fruto Sim. de oportunidades, e essas oportunidades, elas transformam vidas. Obviamente que o cavalo selado passa, se você estiver preparado, com vontade e... querendo, você segura o tranco. Se não tiver, acordando meio-dia. Aí não vai. Ô, Will, acorda mais cedo, Will, pô. Peraí, né? Você apresenta. Uma salva de palmas. Aí, Floro. Não Floro. Floro. Floro, não temos vagas. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Eldson? Obrigado Primeiro, por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço aqui o espaço. A gente sabe que seu programa, ele tem, além de muita audiência, ele é uma referência no Brasil hoje. Então, a gente ocupar esse espaço aqui... Para bater um papo bom. É motivo de muita alegria. Né? A apresentação foi certa? Foi. Floro. Floro. Mas foi... Passou um filmezinho aí? Sim. A gente... Passa, né, cara? Quem é empreendedor, quem corre atrás dos sonhos. São tantos nãos, né? Não vai dar certo, você não vai conseguir, isso não vai dar em nada. Não, a gente tinha amigos próximos que diziam assim que... Floro, isso... é meio estranho, não vai dar certo. Quem vai acessar um site pra... Ninguém vai fazer isso e tal. Vai lá no Cine. Mas eu sempre acreditei que eu podia ajudar muita gente através desse projeto. Mas que bacana. Acho que esse é o pontapé inicial, acho que, da tua história, de fato, de empreendedorismo e de ajuda, né? A gente tem um conhecimento hoje de definição do que é o Temos Vagas, que é um empreendedorismo social, que é uma nomenclatura recente até, né? Mas que a gente resolve uma demanda social, né? E consegue se sustentar com isso também. Mas vamos lá. Quem é o Floro, cara? Ele é filho de quem? Ele é irmão de quem? Ele veio da onde? Floro, primeiro... Teu nome completo? Nunca foi fácil, né? Teu nome completo? Mas é Floro Mauel Almeida Probo. Sou teresinense, nascido ali na antiga Casa Mata, hoje é HTI, né? HTI. Mas Casa Mata. Casa Mata. Ninguém chama de HTI. Meus pais são Ana Belisa e Floro, mas sou filho... Teu pai também é Floro? Também é Floro Bartolomeu, né? Mas sou filho de tio Amparo e tio Júnior, que foram
os 2 tios que me abrigaram em Teresina, porque quando eu nasci na Casa Mata, fui morar no interior de Caxias, né? Depois retornei aos meus 6 anos de idade para Teresina morar com meus tios. E estudar, vim para estudar, na verdade, né? Educação para transformar. Justamente. Você tem irmãos? Tenho um irmão, o Hildebrando. Hildebrando, o Isso. completo dele, eu tenho curiosidade de O saber. dele é Hildebrando Moacir de Oliveira Neto. Pô, nada a ver com o fórum, velho. Nada a ver. E hoje, nada a ver. Uma pergunta básica. É o nome do meu avô. Pois é, mas quem deu o teu nome? Foi teu pai ou tua mãe? O meu nome, ele vem de origem do meu pai. Certo. Né? E o Mauel, a mamãe inventou lá, tirou o N do Manuel. Sim, mas ela te falou, ele te falou que quem decidiu, porque geralmente é assim, não. Essa Alguém você decide. vai dar o nome, a outra eu dou o nome. Não, os 2 decidiram. Seguinte, foi uma combinação. Como é que funcionou? O papai, eu quero floro. Aí a mamãe disse o seguinte: ah, você quer floro? O segundo nome é meu. É, justamente, mas eu não quero que chame ele de filho nem de Júnior. Então o segundo nome é só um diferente do seu. Que aí ficou Mauel. Mauel. Por que Mauel? Ela achou bonito, tirou o N do Manuel. Manuel tirou o N do Manuel e foi. Mauel. Mauel, hein? Bom, gostei. É diferente. É. Cara, vocês foram criados em um ambiente... Qual ambiente que vocês foram criados? Um ambiente de um pai mais dominador, educacional, trabalhador, empreendedorismo? Não, Quais as tuas memórias afetivas? O meu pai sempre foi trabalhador, ele organizado, inclusive, né? Eu morei até os meus 6 anos de idade com ele, convivi com ele, com minha mãe, no interior de Caxias, junto com meus avós. Ele fazia o quê, perdão? O papai fazia a roça também, com o vovô lá. Muitas vezes eu ia pra roça também. Eu gostava muito do leite mogido também, né? É bom, hein? Era bom demais. Putz, Às vezes eu passava mal porque tava ali de jejum e ia lá Com Nescauzinho. pro curral. Era chocolatado, né, na época. Mas a vovó sempre, tem que ferver o leite primeiro. É. E acabava fervendo. No de popular fato. dava uma caganeirazinha grande, né? Muito forte, né? É forte, mas é gostoso demais. E papai sempre trabalhou com meu avô lá na roça, né, no interior. E a gente sempre teve esse aprendizado muito da roça mesmo. A gente, até os meus 6 anos de idade, a gente nunca teve, por exemplo, acesso à energia elétrica. 6 anos. Era lamparina, né? Era o lampiãozinho lá com óleo e passando aqui. A gente tinha interessante que na casa do vovô, a gente não tinha acesso a essa questão da energia, claro, e a TV. Como é que funcionava a TV? A gente tinha uma TV 14 polegadas, era preto e branca, e utilizava-se bateria para assistir TV. E aí essa bateria, ela era recarregada em Timon. Caramba! Né? Ou seja, como é que acontecia? A gente assistia só os programas do meio dia e a programação das novelas das 6 até o Jornal Nacional e novela das 9. Então, às vezes, muita gente fala de alguns desenhos que tinham naquela época, na década de 90, e eu não me lembro porque eu não assisti. Né? Thundercats. Eu não lembro disso aí. Caverna do Dragão. Jiraya, se eu não me engano, Jiraya, também, né? Jaspion. Jaspion era massa. Né? Eu não tive essa vivência, né? Porque a gente tinha essas limitações. E aí, quando a bateria descarregava... Putz, eu tô velho pra caramba. Quando a bateria descarregava, levava pra Timon, recarregava o Timon e depois voltava de novo. Passava um dia sem assistir. Aí já perdi o episódio. Perdi episódio também. Até porque eu não tinha acesso a isso, né? Na verdade. Cara, e é tão massa falar sobre isso, dessas recordações. Eu conversei algumas semanas atrás, você falava do Lampião, né? De como cuidar. A gente conversou com Mãozinha, né? Que é candidata a prefeita, inclusive, em... Me ajuda aí, me lembra? Se vocês quiserem me lembrar aí, Piracuruca. E o braço dele não tinha energia elétrica e a mãe colocou para dormir. Olha como as coisas se confundem, né? Morava no interior, não tinha energia elétrica também. E a mãe colocou ele para dormir, o pai entrou no escuro, não percebeu muito, Flora. E aí ele tocou e o fogo caiu enrolado com aquelas mantas de proteção contra mosquito que você deve ter usado muito à época. E derreteu literalmente o braço. A turma de hoje em dia não tem ideia do que é, não tem noção do que é a importância da energia elétrica. Sim. Na zona rural, na urbana, para estudo. Por isso que são gerações diferentes. Conservação, né? De alimentos, né? Que você geralmente, quando matava um boi no interior, você tinha que jogar sal, meu amigo. Era sal ali para conservar a carne. Era. Né? Você não tinha outra opção, não. Ou você comia logo a carne e jogava sal nela para conservar. Teu pai tinha posses? Não, meu pai sempre morou com meu avô, né? O meu avô realmente aqui tinha o terreno lá no interior. Tinha uma condição melhor, mas era autossustentável? Não era condição melhor. A vida da gente nunca foi fácil, né? Mas sempre eles faziam o que podiam para dar o melhor pra gente. Quando eu vim morar em Teresina com meus tios, que me acolheram, todo ano o vovô matava um boi para comprar material escolar. Né? E era um boi para mim e um boi pro meu irmão.
E era caro, né? O material escolar. A roupa era cara. Cara, material escolar. O boi não é tão caro assim, não. Imagina hoje, pô. Hoje eu acho que o boi não dá, não. Tá, não. Hoje tá apertado. E a tua mãe contribuía com teu pai? Também. A gente tinha... A mamãe também fazia suas vendas lá, fazia uma venda de uma ou outra coisa, né? E tava sempre ajudando a vovó também lá no interior. Seus tios faziam o que aqui em Teresina? O meu tio, ele trabalhou muito tempo na Brahma, quando eu vim pra cá, irmão do meu pai. E minha tia sempre foi professora, né? A educação muito forte. Isso. E aí me acolheram aqui. E eu sempre tive a oportunidade de estudar em colégio particular, porque minha tia, já de Brasília, pagava o meu colégio. Caramba, era uma união. Muita gente, velho. A família sempre muito unida, né? Nessas questões. Então tu saiu do teu pai e da tua mãe. Isso. Veio morar com um tio e com uma tia. Que me abrigaram. E quem pagava o colégio era de Brasília. Isso, a minha tia de Brasília, filho do vovô também. Uma conexão, né? Conexão do bem. Era a família, se ajudava completamente, assim, todo mundo... Mas é um puta do exemplo, pô. Uhum. Né? Assim, nessa memória afetiva, com 6 anos aqui, né? A partir de 6 anos, o que é que tu lembra, assim, de composição de força para estudos, a cobrança? Porque você não tinha seu pai e sua mãe perto. Uhum. Né? Não tinha o WhatsApp, não tinha prestação de contas diária. Quem cobrava mais? Quem cobrava realmente era o professor. Que chegava e dizia assim, olha, você tá levando tarefa pra casa, e aí não cobrasse da gente, né? Pra gente pegar e fazer as tarefas e falava pros nossos tios e tias, claro, né? E aí o meu tio e minha tia eram bastante rígidos. Era? Porque era a oportunidade que eles também foram criados por tios pra estudar. Então eles tiveram esse exemplo e sabiam que tinham que estar apertando ali pra que conseguissem vencer na vida também, né? Eles tiveram filhos? Não tiveram filhos. O meu tio, depois de criar a gente, ele teve uma filha, mas eles sempre abrigaram a gente, eu e meu irmão, como filhos mesmo, assim, né? É importante perguntar sobre isso, porque em outras situações, quando você é acolhido, assim, pelo tio ou pela tia, quando existe um novo filho, porque você também era filho, Uhum. né? As atenções se dividem, você não tem a quem recorrer. Lá não ocorreu isso. Não ocorreu. Eles sempre foram atenciosos com a gente. Um pouco rígidos, mas é uma coisa que eu agradeço muito, porque eu não sei o que seria hoje se não fosse isso. Me conta um mesmo, episódio. Né? Assim, a gente... que te marcou? A preocupação deles muito era da gente não sair de casa, né? Porque era muito preocupado com a rua e tudo. E a gente vem com uma escapadinha ali ia correr atrás de pipa. Né? Cortava ali a pipa ali, saia correndo da pipa lá pra gente pegar a pipa e ficar com a gente lá, né? E ficar brincando. Cara, a turma de hoje, que você não sabe o que é aquilo. Você sair de casa sem o WhatsApp, sem localização, voltar com um tampão do dedo, indo e voltando que tava jogando bola. Cara, aquele era muito bom. Era muito bom. Dava um senso de responsabilidade, de autocuidado, de não vou por aqui não, que meu pai disse, se eu for... É interessante que e tu falou essa questão de não ter conhecimento e tudo. Aí ficava pensando como é que a gente banhava naquela época lá no interior. O meu pai ia pro poço, puxava a água aqui do poço, botava na rata d'água e trazia no cambão aqui. Na cacunda. E botava lá na tina lá, que a gente chama de tina. E aí a gente ia banhando. Para as mulheres, assim, pejorativamente falavam antigamente, né? Que pro homem tinha outra terminologia, mas pra mulher era mais rápido, pro homem era mais rápido, a mulher não lavava o cabelo todo dia, o homem já lavava o cabelo todo dia, era uma onda, velho. O verdadeiro asseio, né? É um asseio. Tinham outras palavras pejorativas, mas que, obviamente... Mas água não faltou não, sempre teve o banho normal. Sempre teve. Cara, aí você foi evoluindo, foi crescendo e não tinha ninguém político na tua família? Não, ninguém. Nada? Nunca tive nenhuma... A não ser essa que o vovô admirava, o Dr. Floro lá no Ceará e tal, mas... Herança política a gente não tem parente político, né? Por que Floro? Pois é, Floro. Dr. Floro foi um grande aliado de Padre Cícero, lá em Juazeiro do Norte. E o vovô é cearense, de Juazeiro do Norte, inclusive. E ele teve sempre admiração por Floro ser o braço político de Padre Cícero, né? E por conta disso, ele decidiu colocar o nome do meu pai de Floro também, Floro Bartolomeu. E gerou por conta, inclusive, dessa admiração que ele tinha pelo Dr. Floro. Na tua vida, a ignorância que eu falo sobre falta de conhecimento, muita gente te indaga por que o nome Floro? Sim. Às vezes eu falo assim, olha, eu não tenho nada a ver com a Flora.
Você é parente da deputada, Não ex-deputada Não Flora? tenho nada a ver com ela. Você é irmão do Venâncio? Às vezes eu brinco com o Venâncio, eu sou teu pai, Venâncio. Só pode, né? A Flora e Flora. Então não tem nada. Não, Mas não. você foi evoluindo. Quando é que começam, quando é que começa na tua vida esses movimentos movimentos políticos? Eu falo de escola, de começar a discutir sobre isso, sobre algo. Quando é que você sente a necessidade de começar a lutar, a dialogar? Na universidade, Eldson, eu senti ali que era possível ter uma organização, né? Eu participei do CEAS, participei do DCE. Você passou para quê? Eu passei para geografia no começo lá. Pô, nada a ver com empreendedorismo. Aí depois eu fiz letras e depois jornalismo, que era o que eu queria realmente de fato na UFP. Né? E por que demorou tanto para jornalismo? Porque você é muito pressionado na família para entrar na universidade. Né? Eu queria entrar, não que eu não gostasse de geografia, eu amava geografia também. Mas aí com os movimentos, com as experiências, eu vi que eu era mais afim realmente da comunicação, do jornalismo. E aí foi onde a gente colocou... passei para jornalismo, né? Tinha algumas referências à época? Eu gosto... assim, as referências que a gente tinha realmente era o pessoal externo. No Piauí a gente não tinha muita referência. Hoje tem você como referência aqui, né? Muito obrigado. Que é um ótimo comunicador que faz realmente... extrai boas entrevistas e faz... Eu te falo sobre isso, sobre referência, porque nós somos noventistas, né? Uhum. Aquela época... A TV era muito analógica, você tinha alguns ícones locais e você tinha a maioria de praxe nacional, né? Sim, sim. Eu me lembro muito dos locais da Laura Liert, da TV Clube. Eu me lembro da Laura Liert. Eu não peguei essa. Que apresentava Liert... o Bom Dia Piauí, não, acho que era Piauí Era TV. pela manhã ou era pela Era à noite, acho que era Piauí TV. então era mais tarde, era. A gente tem referência como os grandes lá, como o Cid Moreira, o Bonner, a Fátima também, né? Mas o negócio mesmo era porque comunicar que era legal. Tu gostava mais do comunicar de televisão, de rádio, de escrita? Eu gostava mais de entender a TV, realmente, né? E só que aí veio o advento da internet, veio as coisas vindo ali, e você vai se adaptando. Vai mudando, não tem você vai jeito, mudando, não né? tem jeito, não tem jeito. E até então, nada de política. A política começa contigo na universidade. Isso. Começa na universidade porque, como eu te falei, eu comecei a entender esses movimentos, né, essas organizações, centros acadêmicos, DCE, e já em 2012 foi onde a gente teve o nosso maior boom assim, de referência do movimento político, por exemplo, que foi o Contra-Aumento. Né? A gente foi um dos organizadores, porque naquela época a gente não dizia assim, tem um líder, não existe um líder aqui. Né? São várias pessoas em prol de um movimento que só dá certo porque todo mundo que pensa que diferente converge em uma causa que era a redução da passagem, a melhoria do transporte público, né? Então a gente encampou esse movimento, a nós como DCE da UFP, que é o Dia Internacional dos Estudantes, e junto com outros movimentos também, com o pessoal dos secundaristas, com outras faculdades e tudo, fizemos aquele movimento muito grande e muito representativo para a cidade. Inclusive, Eldson, aquele movimento foi um movimento que tornou, além da redução da passagem de ônibus, passou 8 anos congelado a minha passagem. Verdade. 8 anos congelado. Né? E depois também de algum tempo, veio os ar-condicionados nos ônibus. Né? Que foi fruto desse movimento também. Fruto do movimento também. Né? Me diga se eu estou errado, que isso também pode me ajudar. Desse movimento, cara, a gente tem nomes assim maravilhosos em termos de... Hoje, inclusive, a gente tem, por exemplo, o Deolindo participou, que é vereador, embora tem que melhorar um bocado do que está fazendo. Sim. Gosto, tenho respeito, mas uma causa é uma causa, né? Tem o Leônidas, que hoje é candidato a vereador. Sim, que é um menino muito bom, muito tranquilo. E você que lutou muito, ou entre outras. Sim. Mas eu digo assim, olha o que aquela causa acabou trazendo de gente professor boa. Ulisses também, né? O professor Ulisses também. Tem uma gama, tem uma galera boa, né, cara? Não, tem sim. Inclusive. O Enzo. Sim, que hoje é presidente da Câmara, né? Então, são pessoas que vieram do movimento, que cada um luta pela sua referência no que ele quer atuar e tudo, né? E a gente hoje, eu vim do movimento, mas eu tenho um diferencial, né? Que são 12 anos de serviço prestado pela cidade sem um mandato.
Você não tá prometendo, não. Eu tô fazendo. É bem por aí. Né? Então a gente tem essa história, essa luta por melhoria no transporte, por melhoria na vida das pessoas e também... Nós vamos chegar lá. Sim. Mas me conta o movimento ali, como foi aquela chegada até o Setut, né? Porque ali foi... Tu tá querendo perguntar se o cara queimou algum ônibus? Não, foi no momento ali que os estudantes, todos do movimento, praticamente invadiram o Setut. Qual era a principal bandeira naquele momento? Cara, isso é histórico. Viu? Não, a principal bandeira... Inclusive é o seguinte, a gente se concentrou na Frei Serafim, fizemos uma caminhada até... Vocês fecharam a Frei Serafim? Fazendo o percurso do ônibus. Fizemos uma caminhada até a Maranhão, pelo percurso do ônibus ali em direção ao Maranhão. Chegamos na Maranhão, um grupo queria ir para a prefeitura e eu disse assim, olha, não, nós vamos pro Setut. Um grupo ficou lá e outro grupo pro Setut. Chegando no Setut, a gente começou a subir aquelas escadas do Setut de metal, né? Aí tu imagina que o barulho. Tum, tum. Fizemos um movimento do Setut e aí chegando no Setut lá, a gente fez lá as manifestações no Setut e é o seguinte, olha, agora nós vamos fechar a Frei Serafim. Vamos todo mundo sair daqui e vamos pular as catracas dos ônibus e vamos pra Frei. Todo mundo saiu, pulou catraca e tacou pra Frei. Chegando na Frei, em frente ao Ministério do Trabalho, a gente fechou a Frei Serafim, começamos a parar os ônibus ali e reivindicando melhoria, reivindicando a redução da passagem de ônibus, principalmente. E a gente, nesse movimento, eu fui inclusive atropelado por um ônibus, né, Quebrou alguma coisa? Eu caí no chão. Mas não deu pra quebrar. Porque foi no momento que eu tava na frente do ônibus e ele deu aquele arranque, né? Quando deu aquele arranque... Aí trombou ali. Aí trombou, justamente. Foi lá que eu caí, aí o pessoal... Aí nesse trombado aí já foi o motivo pro pessoal já ficar com mais raivoso ainda e começar... Aí que o ônibus saiu de uma vez lá e aí, graças a Deus que a gente não tava na frente do ônibus nesse momento. Pelo amor de Deus. Já tinha caído, já tinha ralado pro lado. Naquela época houve esse movimento de destruição de alguns ônibus. Sim. Obviamente... Tem gente que participa disso infiltrado de alguma forma. Eu digo infiltrado porque não tem o mesmo objetivo de lutar pela boa causa, né? Decepcionaram vocês em algum momento, assim, algumas ações? Na verdade, Eldis, eu acho que essa queima dos ônibus que ocorreram naquela época, em 2011, porque assim, uma coisa é o movimento desorganizado, outra coisa é organizado. Foi o grito da população clamando por melhoria no transporte. Né? Como eles não eram ouvidos, foi a forma com que fosse à tona o grito por melhoria no transporte, o grito por redução da passagem, o grito por outras coisas também que o transporte por atender. Não tinha ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado. Ainda não tem algum. Foi um grito realmente da população, né? Eu entendo como isso que ocorreu. Inclusive, essa queima do ônibus, foi precisa a queima do ônibus para poder no outro dia reduzir a passagem. A gente estava com uma semana praticamente na rua, manifestando, mas só quando queimou o ônibus, infelizmente, só quando queimou o ônibus, foi que reduziu a passagem. Foram 8 anos. 8 anos de meia passagem congelada, de 2012 a 2020. Então foi um movimento que teve resultado para a cidade, né? A gente quer chegar em queimar ônibus? Não, claro que não. Né? Alguns grupos fazem a ação e a gente não tem como impedir também, né? Mas ao mesmo tempo também a população apoiou aquilo ali, porque a gente sabe que foi algo muito, muito forte e que esse clamor, ele teve que chegar até isso, infelizmente. Não é uma coisa que a gente quer, infelizmente. Cara, eu me lembro do confronto com a PM, borrachada pra tudo que é lado. Você tava ali no meio. Tropa de choque. Você lembra disso? Já em 2012, eu até digo o seguinte, que a gente inaugurou a tropa de choque do Piauí. Porque eu acho que ele tinha acabado de se formar, não tinha tropa de choque no Piauí, acabou de se formar, e foram utilizados pra... Você tava lá no meio, cara? Eu tava lá. Mas tava de cara limpa? Não, tava de cara limpa. Cara limpa com a mochila aqui e fazendo o mesmo movimento dele com a mochila aqui, ó. Tu lembra que tinha uma galera que era mais radical, que tava tudo de coberta, né? com a blusa na cabeça. Acho que não é bacana. Isso já foi em 2012. O de 2011 foi o que reduziu a passagem. O de 2012 já foi que teve aquele movimento com, assim, uns 800 policiais que vieram com cavalaria e tudo. Eu lembro. Aquele negócio foi ali já foi à noite. Já foi noitinha já. Umas 6 horas. Rapaz, eu me lembro, parou a Frei Serafim, ficou um movimento gigante atrás. Mas foi esse movimento, né, que deu o start desde 2011, que deu start para voz, para a juventude, dizer assim, não, a gente quer decidir também isso, quer fazer parte disso. Se sente orgulhoso? Eu me sinto orgulhoso de ter participado e me sinto orgulhoso de ter contribuído, né, para melhorar a época, o transporte na cidade, reduzir a passagem de ônibus e fazer com que mais pessoas tivessem acesso ao transporte público Teresina. Qual foi o sentimento disso quando você chegou em casa, que saiu a notícia que tinha reduzido e que ia estar congelada por um determinado tempo? Não, a redução em 2011 eu estava na Câmara lá.
E aí a gente foi um movimento na sexta-feira para a Câmara Municipal. E aí chegou lá, tivemos reunião com os vereadores. E aí os vereadores comunicaram com, na época era o Elmano. E aí o Elmano decidiu baixar a passagem. E aí foi uma alegria demais para as pessoas lá que estavam lá. Foi ali que você disse assim... Vale a pena. Eu acho que é bom eu ter uma cadeira aqui. Ainda não. Não? Nem despertou? Não. Até porque eu gostava mesmo era de lutar por aquilo ali, né? E aí eu não vi ainda a ação parlamentar... Como um instrumento de mudança? Como um instrumento, naquele momento, era um instrumento que pudesse me interessar. Né? Depois é que veio a... Só uma curiosidade aqui, que eu só de fazer, você fazer a sua... Cara, teu tio e teu tia, ver tu fazer isso aí, é que eles falavam. Eles ficavam preocupados. Olha, cuidado com a polícia. Cuidado com a polícia, porque ele não alisa, não. Ele não quer saber se é estudante. E eles ficavam ligando pra ti? Ligavam também, falavam muito. Mas eles entendiam também, assim, que era da nossa vida, da nossa vivência, né? Que precisava. E tua relação com eles hoje? Não, é a melhor possível. Eles hoje moram no interior de Caxias também, estão morando lá, né? Saíram daqui? Saíram daqui. Minha tia é professora e meu tio cuida mais dos meus avós lá, que já estão mais precisando de cuidados, né? E eles moram lá com eles também. Qual o tamanho da importância deles dois na tua vida? E Eldson, eu não seria hoje o que eu sou se não fosse eles. Essa é a importância que eles têm na minha vida. Então, é algo assim muito, muito fora do script, assim, né? E às vezes eu até me reclamo. Eu fui criado pelos meus tios, que não sei o quê. Mas como é que eu seria se não fosse criado por eles? Né? Isso te trouxe algum tipo de mágoa com teus pais? Não. Eu entendia os meus pais como pessoas que precisavam realmente, que não tinham essas condições e que precisavam também agarrar essa oportunidade. Não, se é para o filho ir para estudar, né? Tem que ter essa... Cara, essa liberdade. Minha filha tem 16 anos, eu não quero largar dela nem para ir aqui, mano. Ela disse assim, pai, eu posso ir para qualquer lugar? Pode, eu também vou. Tá tudo certo. Flora, você chegou na universidade, cursando geografia. Ali você já viu algum tipo de movimento do que se chama hoje do empreendedorismo social? Chegou a visualizar alguma coisa? Não. Interessante tu falar isso, Kilson, porque quando eu criei o Temos Vagas, eu não sabia o que era empreendedorismo social. Eu criei. Eu queria ajudar, eu vi uma ferramenta, eu vi uma possibilidade e disse o seguinte, poxa, eu posso impactar a vida de muita gente com isso aqui. É uma ferramenta em ascensão, que era o Facebook na época, e eu entendi o seguinte, não, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que dá certo. Eu acho que dá para ajudar dessa forma aqui. Aí depois veio a revolução social pelo digital e tudo, né? Mas eu não imaginava que isso era um empreendedorismo social. Depois é que veio, eu fui compreender como é que funcionava. Não tinha termologia, né, para isso. Na época não. Isso. E o que é o empreendedorismo social? É você encontrar a solução para uma demanda social e você resolvê-la. É claro, você resolver a demanda social através de algo que você vai se subsidiar com aquilo também. Mas assim, a pergunta do Kilson é extraordinária e traz esse mote pra gente para começar a entender o Temos Vagas, né, de verdade. Qual foi a dor que te fez criar o Temos Vagas? Eu acho que deve ter tido alguma, sei lá, você quis arrumar um emprego e, pô, não tinha. Você é da a geração pós-Orkut, né? Facebook ali. Meninada de hoje não vai saber nada disso de Orkut. Na verdade, Eldson, é justamente isso. Eu tava desempregado na época. E aí... Quantos anos? Eu tinha 24 anos. Tava desempregado na época. E não tinha computador, eu não tinha acesso à internet, porque minha família não tinha condição de ter acesso à internet. Eu simplesmente usei o laboratório da Universidade Federal do Piauí para criar um grupo no Facebook de vaga de emprego. E aí, o que foi o start? O start foi justamente esse desejo de ver a minha demanda ser atendida também, né? E aí quando eu criei, eu era desempregado, e aí ao fazer o Temos Vagas, eu comecei o seguinte, poxa, eu posso começar algo aqui que possa revolucionar a minha vida e a vida de muita gente. E aí eu ia atrás de vagas nas empresas, nos perfis das empresas, tudo, procurava, buscava, né? E aí foi crescendo. Qual foi a primeira história impactante que tu lembra? Eu me lembro de uma moça que conseguiu, a primeira vez que eu recebi um depoimento, ela conseguiu um emprego na Ibite. Acho que Rafaela o nome dela. Ela me deu depoimento, e depois desse depoimento, a gente foi até para umas TVs locais aqui, olha, ela conseguiu pelo Temos Vaga, não sei o quê. Então foi bem interessante. Esse foi o primeiro depoimento que eu recebi. Foi uma moça, a Rafaela, que conseguiu emprego na Ibite. E o depoimento, ou qual foi o tamanho de uma dessas vagas
são quase 100 mil, ou mais de 100 mil pessoas impactadas. Qual foi a que mais te tocou? E é interessante essa pergunta, porque eu tenho duas. Uma mais que a outra, mas as duas são importantes. Eu me lembro da Vanessa Poliana, que ela estudava enfermagem, e o primeiro estágio dela foi na área de enfermagem, claro, e conseguiu pelo Temos Vagas. Ela se formou, e o primeiro emprego dela, na área dela, de enfermagem, foi pelo Temos Vagas também. Né? E uma outra história também que me impacta bastante é que uma mãe mandou um depoimento para mim, dizendo o seguinte: olha, Floro, eu agradeço muito o seu projeto, agradeço muito o Temos Vagas, e quero lhe dizer que meu filho... Desculpa, beber um pouco d'água aqui. Toca mesmo, né? É muito... Transformar vidas. Não, quando eu recebi esse depoimento, eu chorei. Chorei. De novo. Mas eu quero entender qual foi esse depoimento. Foi assim, de uma inocência tão grande. Ela disse: Floro, o meu filho pediu no aniversário do pai dele que ele queria... Não, no aniversário dele, do filho dele. Que ele queria ser presenteado com um emprego pro pai. E aí coincidiu da entrevista, né? E o pai dele conseguiu um emprego e aí ele foi o presente de aniversário dele. De quê? Emprego de quê? Eu não sei o que foi o emprego. Ela só falou que ele foi empregado, né? Mas tipo assim, foi uma coisa assim tão magnífica que eu fiquei assim, poxa, é pra isso que o Temos Vagas tá aí. O nome foi, desde o início, foi o primeiro? Foi, a gente começou com Temos Vagas sem um TH, e depois, poxa, THE e tal, vamos fazer aqui na THE, é mais original, é mais legal. Aí veio Temos Vagas com TH. Mas no início não tinha CNPJ? Não tinha nada disso não. A gente... Era só... Como é que você rentabilizava? Pois é, no início era a cara e a coragem. Era o grupo no Facebook, depois eu pensei o seguinte: poxa, eu tenho que rentabilizar isso. Eu tenho que fazer o projeto com que ele cresça mais ainda, atenda mais pessoas, continue gratuito e faça ter o impacto social que ele vem fazendo. E aí foi depois que veio a ideia de ter o site e rentabilizar com propaganda do AdSense. Hoje, quantas pessoas visitam por mês? Hoje a gente tem uma média de 2,5 milhões de visitas mensais no site. 2,5 milhões? Eu não sei se chega assim ao tanto do Idealcast aqui não, mas... Cara, mas é muita gente, porque é uma dor de desemprego. Sim. E vocês com relevância, a turma vai lá e acredita, né? Sim. São mais de uma década. A gente tem milhares de depoimentos de pessoas que já conseguiram trabalho, né? E através do Temos Hoje transcende o Piauí? Transcende. A gente foca muito no Piauí, Teresina, Piauí, mas a gente também publica aqui Maranhão, Ceará, né? Hoje as demandas chegam para ti? Hoje eu não procuro mais. De emprego? Eu não procuro mais publicações. As empresas vêm até mim agora. Agora eu já sei para onde mandar quando eu precisar de social media. Mandar para lá, pô. Com certeza. Eu acredito até que vocês já enviaram em algum momento. Devem ter enviado. A Raquel aqui, a Rio aqui. Mas é muito legal. Olha só, o rapaz aqui, o Will. E é o Will que é o responsável pelo TikTok e tal da gente. Isso, ele falou, o primeiro... Conseguiu o primeiro emprego lá pelo Temos Vagas, né? No estágio dele. Eu só não sei garantir quanto tempo ele ficou no emprego. Ei, Elton. Interessante o seguinte, porque assim, tem uma máxima que eu coloco sempre, é o seguinte: olha, gente, em Teresina hoje, ou você conseguiu um emprego pelo Temos Vagas, ou você conhece alguém que conseguiu um emprego pelo Temos Vagas. É verdade. Entendeu? Você pode, se você for analisar um pouquinho, tu achava que não conhecia. Tu acabou de saber. O Alisson. O Alisson não. Não, o Alisson não, pelo amor de Deus. Né? Vai lá, Guilherme. Tu acabou de dizer que tinha. O Will conseguiu. Flora, hoje, como é que você vê o crescimento das startups, né? Bom, Kilson, assim, a gente entende que tem um boom muito grande, né, de startup na cidade, mas ainda falta, assim, um pouco de incentivo mesmo do poder público, né, municipal principalmente. A gente tinha uma gestão que estava engateando nisso, e aí veio uma gestão agora que não sabe nem o que é isso, né, e a gente sabe que tem essa importância, inclusive, para o desenvolvimento de algum setor da cidade, porque startup não é só comercial, ela também ela resolve demanda social também. Então quando a gente não investe nisso, a gente acaba perdendo muita coisa, né? Então a gente tem que ter esse olhar mais voltado para o desenvolvimento de startups, com mais incentivo, com mais incubadoras, com mais, né, espaços onde a gente possa, onde uma pessoa lá da periferia tenha uma ideia e possa botar em prática essa ideia, né? Então a gente é importante que isso aconteça. Flávio, tu já pensou, tu acha que é descentralizar desnecessário de
pegar o Temos Vagas e pulverizar isso, estou falando de Teresina, né? De você criar micronúcleos, norte, sul, centro, leste, mais voltados, dentro da mesma plataforma, mas... Não, eu já pensei nisso, também. Só que não em Teresina, eu pensei nisso em cidades do estado. Parnaíba, Picos, Piripiri, Bom Jesus, Floriano, né? A gente, inclusive, tem algumas conversas adiantadas com algumas pessoas para que a gente tenha esse seria muito interessante, né? Moro na zona sudeste, eu já vou na aba sudeste ali. Bom, eu queria ficar aqui, porque hoje transporte... Justamente. Né, Olha só, tu colocou um ponto interessante, porque é o seguinte, a Teresina não está mais conectada pelas vias, porque não tem transporte. Então, os empresários, os empreendedores, eles acabam priorizando pessoas que moram na região para poder trabalhar, porque o custo fica menos. Eu vou além. Pouca gente, como empreendedor, né, percebe isso. Teresina, nós temos pelo menos 5 mini cidades dentro de Teresina. Você vai para são 250 mil habitantes. Sim. A zona sudeste, né, em especial. Você vai para a zona leste, é uma outra cidade. Você vai para a zona norte, é uma outra cidade. Eu acho que o empreendedor, se ele atentar a isso e criar esses mini não, né? Os núcleos, né? Local, inclusive sobre emprego, os núcleos setoriais. Eu acho que é bem interessante. Cara, e você bem sucedido no seu negócio, vida tranquila, o que deu na cabeça de entrar para a política? E, Eldson, é essa inquietude mesmo, assim, esse desejo de fazer, de acontecer, de entender que a nossa vida, ela pode ser mais, ela pode ter um propósito, e esse propósito ele não pode ser limitado, né? O Temos Vagas, eu entendi que ele é uma ferramenta necessária para a cidade de Teresina, e ao tempo que eu entendi que ele é necessário, eu entendi também que ele não é suficiente, e que a gente entende que o poder político, ele tem que ser utilizado em benefício das pessoas, em benefício de cada um, porque cada vida importa. E a gente tem nesse espaço político de poder, porque eles são poderes. A gente utilizando isso para benefício, para criar leis, criar projetos, criar ações, fiscalizar, né? Isso a contento, isso com diálogo com a comunidade, a gente entende que ele é um espaço ainda mais transformador e de inclusão na cidade em que a gente vive. Tu falou em inclusão, Kilson, e eu não tenho como deixar de te perguntar sobre isso. Por exemplo, você vem da iniciativa privada onde oportunizou e ajuda a oportunizar pessoas a conseguirem o primeiro emprego, né? Você acha que com o mandato de vereador, por exemplo, você consegue fazer com que, ou consegue lutar, por exemplo, para que a negritude da periferia consiga ter o seu acesso mais forte a emprego, a inclusão de pessoas com deficiência, porque tu vive nesse meio. Sim. Você acha que uma voz lá consegue te elevar a um outro patamar em termos de luta por isso? Sem sombra de dúvida, Elcio. Inclusive, eu estive em Brasília em maio desse ano. Eu fui fazer uma visita lá no Ministério do Trabalho e Emprego. Fui conversar com o diretor responsável pelas políticas do Cine Nacional. E fui entender, né, como é que a gente poderia trazer um Cine municipal para Teresina. E nessa conversa com ele disse o seguinte: Flora, eu não compreendo como é que Teresina, uma cidade desse tamanho, não tem um Cine municipal. Que a partir de 200 mil habitantes já pode ter o Cine municipal. E aí ele me falou das vantagens. Olha, Flora, qual é a vantagem do Cine municipal? O Cine é uma ferramenta de inclusão de tudo isso, né? Da negritude, das mães, dos PCDs, LGBTs. Então é o seguinte, como é que Teresina não tem isso, né? Porque olha o benefício que tem um Cine municipal. Você tem um recurso para manter do governo federal, da União, um recurso de quase R$1 milhão. Em contrapartida... Anuais? Isso, né? Você aceitando... Anual, no caso. Anual. Não. Isso até onde eu sei é mensal. Caramba. Você tem um recurso mensal para manter o Cine com isso, né? E aí, em contrapartida, o município tem que também entregar o mesmo valor. Então, você imagina um recurso desse de quase 2 milhões, você investindo em qualificação, você investindo em inclusão, né? Você investindo em orientação, encaminhamento para o mercado de trabalho. Isso do município. Então é uma coisa assim magnífica, fantástica, que a gente tem que fazer isso. Será uma das suas principais pautas? Sim, porque a gente entende que uma das dificuldades que as pessoas têm é de encontrar trabalho. E um Cine municipal vem com um recurso desse, ele vai, sem sombra de dúvida, impactar na vida de muito mais pessoas também. Bom, Flora, uma das profissões que mais teve um crescimento, um boom pós-pandemia foi o entregador, o delivery. Sim.
Lá no Temos Vagas, como é que vocês adequaram essa sistemática toda e como é que você vê a qualificação? Porque muitas vezes tem a vaga, mas não tem a qualificação. Piloto de drone oferecendo 12 mil, tem a vaga, não tem a qualificação. E em tantas instalador outras... de placa de energia solar. O que os caras fez faturando 10 15... perguntas numa só. É natural, é normal. Mas vamos lá para os entregadores primeiro. Aí qualquer coisa tu me lembra da outra pergunta aqui, mas vamos para os entregadores aqui, né? Kilson, é o seguinte, né? A gente sabe que com a pandemia, com tudo isso, com o desenvolvimento da tecnologia, né, cresceu muito essa questão dos motoentregadores, dos Uber, né? E a gente não vê o poder público, não vê os vereadores assim realmente preocupados com esses trabalhadores, porque eles são trabalhadores. Eles estão ali ganhando sua renda, eles estão ganhando o sustento da família deles, né? Então, nada mais justo que você ter uma atenção especial também por esses trabalhadores. A gente tem como ideia de criar pontos de apoio para esses trabalhadores de motoentregador, de Uber, né? Na cidade, onde ele possa beber uma água, onde ele possa usar um banheiro, onde ele possa dar um descanso. Tudo então, gratuito. Tudo gratuito, né? Isso sendo financiado pelo Poder Público Municipal. Porque é uma forma de respeitar esses trabalhadores que estão duro todo dia para transportar as pessoas, para transportar nossos alimentos, transportar nossos objetos que a gente pega e compra na própria internet lá, né? Então é importante a gente valorizar eles também, porque eles dão duro, eles trabalham e geram renda para si, né? E para suas famílias. Então, é uma pauta muito importante. Sim, o cuidado. Eu não tenho esses dados de quantos trabalhadores de aplicativos nós temos aqui na capital. Mas não são poucos, são muitos. São muitos. São muitos. Olha, há 5 anos atrás, só de Uber, que não tinha moto Uber, não tinha motoentregador, eram 25 mil cadastrados. Só de Uber. Caramba. Então você imagina com as motos agora, deve ter muito mais. Pode dobrar ou triplicar isso aí. Isso, justamente. Pode. Justamente. E assim, obviamente, como tudo que cresce, também cresce a coisa ruim. Tem muita gente que se disfarça para fazer isso, para fazer coisa errada, né? Para assalto. E eu acho que esse elo, por exemplo, de ter um vereador que tem uma relação legal com a segurança, que tem uma relação legal com o parlamento estadual, possa ajudar. De fato, caso você seja eleito, qual é o tamanho da sua relação, por exemplo, com segurança, com o parlamento estadual, em termos de deputados? Como é que está esse teu alinhamento? Bom, é uma pergunta muito interessante, Edson, porque eu estive reunido acho que em junho desse ano com o secretário de Segurança, Chico Lucas. E nessa conversa que a gente teve lá, eu estava comentando com ele sobre essa questão da integração da GCM, né, com a Força de Segurança Estadual. E aí ele me colocou o seguinte: ó, Floro, hoje não existe um vereador que defenda essa pauta, e a gente até tentou conversar com o Poder Público Municipal, mas não existe diálogo. E quem perde com isso é a população, porque como você não tem esse diálogo entre o GCM, entre as forças de segurança, acaba por você limitar demais a atuação desses equipamentos de segurança na cidade de Teresina. Então isso faz com que perca a população com isso tudo, né? Então a gente tem que ter esse diálogo, tem que criar um comitê municipal onde integre as forças de segurança estadual e a força de segurança municipal, que é a GCM. E teve sinalização por parte dele? Sim. Eu falei assim, olha, então eu vou defender isso aqui, não se preocupe não, que isso vai ser a minha bandeira também lá na Câmara Municipal. Então tu quer unificar isso para proteger quem consome esse serviço. Isso, justamente, porque os dois têm que trabalhar junto, né? Inclusive tem a discussão nacional da união das polícias. Então, a gente tem que começar pelo menos por aqui, né? Mostrar que é possível unir a Força de Segurança Municipal com a Força de Segurança Estadual para a gente trabalhar junto e resolver mais a criminalidade na cidade. E você tem alguma participação, não é participação, mas você tem algum poder de fala, por exemplo, na Assembleia Legislativa? Tem algum representante lá? Sim, a gente inclusive tem um bom diálogo com o deputado Dr. Vinícius, né, que recentemente a gente vem conversando... O líder do governo? Líder do governo. A gente vem conversando desde o início do ano, né, para a gente alinhar algumas coisas. E ele também coloca essa importância. Aí o Dr. Vinícius também defende muito a questão da saúde também, né, sobre a questão da telemedicina, sobre a questão da telesaúde, na verdade, né. E... Que não deixa sem telemedicina. Né, mas eu já também conversei com ele sobre isso, da segurança pública, e ele também é um entusiasta disso, porque ele sabe que os problemas sociais
tem que ser resolvido. E são 2 jovens, né? E são 2 jovens. O né? doutor Vinícius, ele tem um cabelo branco mais jovem, nem eu. A gente tem uma mesma coisa, uma perspectiva de vida. Nós somos que nem ambulância de prefeitura. Novos, novo, mas estragados. É mais ou menos por aí, né, Gilson? Bom, Floro, como é que você vê hoje a condição das mães, né, que precisam sair para trabalhar, colocar à mesa o sustento para os filhos, e muitas delas, às vezes, não têm essa condição toda, né? Gilson, você tá afinado, viu? E de manhã, de tarde e de noite, né, Gilson? Com certeza. Não, em detalhe, a gente fala muito de emancipação da mulher, né? E o poder público, ele esquece muito isso, ele trata isso como se fosse alguma coisa distante. E quando se fala de emancipação da mulher, a gente fala da garantia delas trabalharem. Porque a mulher, ela é incumbida a cuidar da família. Ela passa anos da sua vida cuidando da família, não trabalha. E seus filhos, quando se criam, o companheiro às vezes a deixa, ela fica a ver navios. Não seguir uma carreira, não seguir uma profissão, para poder, inclusive, ter acesso mais facilitado no mundo do trabalho, e acaba sendo realmente deixada de lado. Abdicou da vida inteira para cuidar dos outros. Né? Então, já que a sociedade incumbe isso a ela, nada mais justo do que o poder público garantir que ela tenha condições de acessar o mercado de trabalho. Como é que é isso? É garantir que tenha as creches berçário com vaga suficiente, é garantir que tenha creche de tempo integral com vaga suficiente, porque hoje em Teresina a gente tem 6 vagas em creche berçários. Olha só. Como é? A gente tem 6 vagas em creche. 6 ou 100? 6 vagas. 6 que funcionam. Meia dúzia. Né? Que funcionam. Isso são dados que foi colocado para mim por uma professora do município. Né? Então, é uma coisa assim surreal, porque você não entende, não compreende como é que tem verba para isso, como é que tem dinheiro para isso, e a gente não consegue garantir com que essas mães deixem seus filhos seguramente, né, nas creches para poderem trabalhar, poder ter um emprego, poder gerar uma renda. E complementar a renda também, porque não é só o esposo trabalhando também, né? Ela também trabalha em complementar a renda. Então, essa atenção também para essas pessoas, para essas mães solos e para mães também, é importante que a gente dê e que a gente consiga garantir com que ela trabalhe. E tem um agravante, não sei se é agravante ou uma coisa disruptiva, né? Talvez tenhamos a geração de mais mulheres ou mães solos da história. Sim, né? sim. Provavelmente seja porque não aguentam abusos, não aguentam mais a dependência emocional, financeira, e encontrarem em N possibilidades de ganhar dinheiro e autossustentar, sustentar seus filhos, seja no digital, seja de outra forma. E aí não tem hora. Às vezes é de manhã, às vezes é à tarde. É uma chefe de cozinha que tem que trabalhar à noite, é uma camareira de um hotel e que não quer mais depender da humilhação do marido, né? Ou do ex-companheiro. Isso mesmo. A gente começou esse processo de fortalecimento das mães. A gente pode não achar assim muito relevante. Não, mas é relevante. Mas começou com o Bolsa Família. Eu não sei se você está pegando o gancho aqui, né? Porque começou a dar renda. Isso é um mínimo de garantia. Um mínimo de garantia, né? E aí depois ela começou a entender o seguinte, olha, eu posso não ter mais o Bolsa Família, mas eu posso trabalhar. Eu posso ter meu sustento, posso ter meu emprego. E eu posso me subsidiar e subsidiar meus filhos sem depender de abuso. Então, tu tá me dizendo que o Bolsa Família possibilitou às mulheres das últimas 2 gerações, pelo menos nos últimos 20 anos... Um processo lento. Mas de dizer assim... De mentalidade e entendendo eu não dependo, eu não preciso depender tanto... Isso. Eu não preciso apanhar do meu marido para me poder ficar aqui com minha filha. Eu tenho um mínimo. Tenho um mínimo. E aí, desse mínimo, você consegue colocar comida na mesa e consegue depois ir atrás de algo melhor. Então, para ti, o Bolsa Família é um divisor de águas? Sim, sem sombra de dúvida. E quando tu escuta que é esmola, que é assistencialismo? Nunca passou fome, não, isso aí. Nunca deixou de ter uma refeição durante o dia. Ele não entende o que é isso, não. Ele não sabe o que é você escolher ou pegar um ônibus ou pagar um alimento, né? Ou não sabe o que é ou ir para uma festa ou pagar um alimento para você comer. Ele não entende o que é isso, não. Ou comprar o leite da criança. Ou comprar o leite da criança, né? Então é uma visão bem diferente do que a gente hoje... O Brasil é um país polarizado, né? E a gente sabe dessa importância, né? Da questão da renda, porque eu tenho andado Teresina toda, Eldson. Eu fui candidato a vereador em 2020 e fiz a campanha mais na rede social ali, né? Aquela mais digital. Digital e tudo. E não conseguia realmente entender, compreender essa demanda social. Hoje eu tenho visitado a Zona Norte, Zona Sul, Zona Sudeste, Zona Leste, Centro e Rural.
E a gente vê a quantidade de pessoas que precisam do básico, do mínimo. A gente sabe que Teresina tinha problemas antes. E a gente sabe também que agora foi potencializado os problemas na cidade. A gente vê faltando a saúde, faltando remédio nos postos, falta de pirona, remédio de pressão, falta de dentista especialista, não consegue marcar consulta, não consegue marcar exames. E a gente vê a população sofrendo. Na educação, que já foi a referência, né, já foi a terceira do Brasil, a primeira do Nordeste, a gente vê o seguinte, que professores têm que bancar materiais escolares, fardamento para os seus alunos, para poder fazer com que eles consigam acessar a educação. Ou muitas vezes até pedir de uma forma assim, porque não pode pedir, né? Mas pedir para os pais bancarem os seus filhos, bancarem o fardamento, bancarem e a SEMEC não está garantindo isso para os alunos, né? E a gente sabe dessa necessidade e a gente não pode só responsabilizar o poder público municipal. A gente também tem que responsabilizar os vereadores, que são os vereadores que fiscalizam, são os vereadores que cobram do prefeito, são os vereadores que vão lá e votam no orçamento do município. Então, minimamente, a gente não está sendo atendido pela função dos vereadores. Como um eleitor de Teresina, qual é a nota que você daria para a Câmara Municipal hoje? Hoje eu daria uma nota 6. Dá nem para passar por média aí. Dá não. Fica na recuperação. E é porque eu admiro muito o trabalho do Enzo lá à frente da Câmara. E na questão ele ganhou até um prêmio agora nacionalmente, que foi a questão Não, ele é diferente. Ele ganhou um prêmio lá, mas tipo assim, se você juntar todos... Mais um 6 cravado ou um 5.5? Eu acho que é para um 5.5 aí. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui para a gente fechando. Sim. A eleição de Teresina vive uma polarização. Você tem de um lado Silvio Mendes, Sim. Né? E de um outro lado você tem Fábio Novo. Silvio Mendes, 44, né? E Fábio Novo, 13 do PT. Sim. Por que Fábio Novo e não Silvio Mendes? Boa pergunta, Eldson. Eu venho já acompanhando essa questão mesmo, né? Pela formação que eu tenho, pelos movimentos que eu tenho, e eu nunca vi as forças que apoiam hoje o Silvio, forças que realmente tenham esse apelo social, essa preocupação com o social, né? E eu vejo muito isso no Fábio, nas forças que apoiam o Fábio, nas forças que já vieram de muito tempo, inclusive com programas sociais. Que forças são essas? Eu falo das forças de esquerda, né? Eu sou uma pessoa que tem a formação de esquerda, de fato, né? E, claro, não é aquela esquerda irresponsável, não é aquela esquerda extremista, mas é uma esquerda que tem essa preocupação de entender e de dialogar também com diversas forças também, mas entender que é importante implementar o que a gente acredita no social, o que a gente acredita que vai transformar para melhor a vida das pessoas. E nisso está o quê? Educação, oportunidade? Educação, emprego, renda, transporte público, né? Como eu te falei anteriormente aqui, há 12 anos eu brigava para melhorar o transporte, para reduzir a passagem, e hoje a gente briga para ter transporte. Olha só a situação, quanto regrediu, né? Infraestrutura. Então são coisas que a gente entende que para o desenvolvimento da cidade, eles precisam acontecer. Essas demandas precisam ser resolvidas. E a gente sabe que isso não sendo resolvido, a gente não consegue atrair empresas, não consegue atrair investimentos, né? E, consequentemente, a gente não consegue gerar emprego. Mas vai lá, Silvio não foi prefeito? Foi prefeito. Você acha que ele não deixou uma boa experiência? Ele teve uma boa gestão de uma prefeitura que estava tudo ok, né? Ele conseguiu fazer uma gestão onde a prefeitura estava tudo ok. Hoje a prefeitura... Quando tudo ok é porque ele pegou já de alguém que tinha... Isso. Ele pegou de alguém que deixou tudo ok para ele e ainda bem. E conseguiu fazer uma gestão, né? E agora, o que é que a gente vê? Foram 2 anos, né? Não, 6. Foram 6 anos. Ele desistiu renunciou, 4 mais 2. Renunciou para ser candidato ao governo, né? Então, e aí você vê o seguinte, hoje, Teresina, do jeito que tá, com problema na saúde, na educação, na segurança, não tem essa comunicação, né, em relação à questão do município. Então, você tem que, como o próprio Fábio coloca, e isso é importante, né, que você, alinhado com o governo federal, com o governo estadual, com os vereadores e com os deputados, você vai conseguir trazer muito mais recursos para a cidade de Teresina do que se você se isolar. E eu imagino que a campanha do seu é uma campanha que se isola demais, não tem esse diálogo, né? Então, se isola como? Tipo,
não vai ter diálogo com o governo estadual, com o governo federal, ou de lá nem tanto? Eu acredito que ele até tem diálogo, né? Mas ele não vai ter esse trânsito, né, tanto quanto o Fábio teria para resolver de imediato os problemas da cidade, né? Porque a gente entende que a gente está tendo uma experiência muito ruim com uma pessoa, né? Que o Teresina acreditou que tirar alguém do poder seria interessante só por tirar e colocou qualquer pessoa, né? E o Fábio vem nessa linha de entender que tem experiência, que tem vontade e que nunca foi experimentado na prefeitura. E a gente dá uma oportunidade para uma pessoa nova, fazer com que novas experiências possam surgir, né? Não mais do mesmo, porque Teresina sempre teve problemas. Então a gente foi potencializado com essa gestão. A gente quer realmente agora fazer com que Teresina saia disso tudo e evolua para um patamar onde a gente tem, como hoje aqui, Fortaleza, que é uma cidade muito desenvolvida, né? Mas, Floro, você acha que o Fábio Novo ele está preparado para assumir uma capital nesse momento? Você acha que a união dele, por exemplo, com o governador Rafael, que tem 80% de aprovação, isso pode, de alguma forma, trazer Teresina para um outro patamar? Eu não tenho dúvida disso, Yeltsin. Até porque política não se faz sozinho. Se faz com grupo, né? E esse grupo que Fábio está alinhado, a gente entende que é um grupo que está desenvolvendo o Piauí, que é do governador Rafael Fonteles, já tem um desenvolvimento, um bom trânsito com o governo Lula também, e acredito muito que Fábio consiga ainda evoluir muito mais do que ele está prometendo na campanha dele, com a questão, por exemplo, da vinda dos ônibus elétricos, da tarifa zero para a cidade de Teresina, né, do OPA social que vai nas regiões, entender as demandas sociais, entender quem é que faz pela cidade, né, os projetos, e entender que aquilo é necessário, né? O próprio OPA também, da questão da infraestrutura da cidade. Então, são coisas... O Destrava Teresina, que ele coloca muito bem também, que a gente, às vezes, demora para criar uma empresa, porque demora também para ser liberado. Né? Nós somos empreendedores, sabe quanto isso é difícil, né? É muito complicado, realmente. Vai lá, Kilson, para fechar. Bom, Flora, como é que você vê a questão de qualquer cidade do Brasil e do mundo existe um plano diretor? E a política em Teresina não existe nenhuma política do lixo. Como é que você vê? O lixo é oportunidade, o lixo é ouro, mas em Teresina não existe nenhuma política do lixo. Como é que você encara ou vai encarar tudo isso na Câmara Municipal? O lixo é ouro. O lixo é ouro. Muito boa pergunta também, porque é o seguinte, a gente vê que Teresina não tem realmente assim uma política voltada para resíduos sólidos, né? Para captação, para reciclagem dos resíduos sólidos. E a gente entende que toda a oportunidade que você tem de gerar emprego para a cidade, e ainda mais emprego sustentável, ele é importante, é interessante e é necessário. E é por isso que a gente entende também que os investimentos, né, em cooperativas, em empreendedores que trabalham com reciclagem de resíduos sólidos e criando os empregos verdes, ele vai fazer com que a cidade chegue a outro patamar também na questão do tratamento do seu lixo, do recolhimento do lixo, da triagem, da reciclagem. Com um negócio, né? Você não vai ficar dependendo de negócio. Você não vai ficar dependendo de o prefeito que se eleger na outra cooperativa. Eles seguem só. Justamente. Essa é a ideia. Inclusive, tem cidades no Brasil que as pessoas disputam lixo. É briga pelo lixo. Que não é nem lixo, é resíduo sólido, né? Resíduo sólido. Mas no popular é lixo. No lixo. As pessoas brigam por isso, chegam lá, esse aqui é meu, não, esse aqui é meu. Mas, tipo assim, é uma briga boa, porque você está recolhendo aquele resíduo sólido ali e fazendo com que ele gere renda, com que ele gere oportunidade, né? E reciclando ele, claro. Cara, é muito, assim, a gente é muitas vezes tão pobre de empreendedorismo que você, quando vai para outros centros, você encontra absolutamente em todas as áreas a oportunidade de ganhar dinheiro, né? Com certeza. Agora, tem que criar essa cultura, tem que criar todo esse movimento. E você é muito fruto dessa cultura de, na dor, encontrar a solução. Espero muito que dê certo o seu projeto, que você consiga se eleger. Eu tenho a certeza que Teresina precisa de uma grande renovação na Câmara Municipal, de gente que está a fim de servir, né? De contribuir com algo. Por exemplo, o que a gente faz aqui no Yelcast é, de alguma forma, uma contribuição, de poder apresentar, né, que mostrar... Devolver, né, colocar numa prateleira, talvez, que as pessoas
conheçam tanto da tua história e bom poder conhecer Sim. um pouco mais sobre isso. Queria que você falasse com o nosso público, pedisse voto, não esqueça de pedir seu voto aí, não é verdade? Nessa câmera. Pra cá? Nessa, e fica à vontade. Bom, Eldson, mais uma vez agradecer o espaço aqui e dizer o seguinte, que são 12 anos de história com Temos Vagas, são 12 anos de... Que combina com 12 dele lá. Isso. Será que é sugestivo? Pois é, 12, 2, 2, 2, chefe. São 12 anos que a gente trabalha pela cidade, né? E fala da importância do voto de cada um, da importância que é o seu voto, que é a ferramenta mais democrática que a gente tem. O seu voto é o mesmo voto do presidente, só vale um também. Então, valorize ele e entenda que um voto errado, ele vai fazer com que falte remédio nos postos, com que falte transporte público, com que falte muitas coisas de serviços públicos. E a gente precisa de pessoas comprometidas, precisa de pessoas que tenham realmente um trabalho pela cidade, que tenham realmente um desenvolvimento, que querem desenvolvimento pela cidade e fazer acontecer. E é por isso que eu, Flórido Temos Vagas, com o número 12222, me comprometo a isso, me comprometo a fazer diferente na Câmara Municipal, a fazer com que realmente a Câmara seja um espaço não só representativo, mas seja um espaço que, de fato, consiga representar e se sentir cada um representado na Câmara Municipal. Floro! Se não fizer, nós vamos cobrar aqui. É justo. Como é que é isso? Floro! Floro, obrigado, meu irmão. Obrigado. É um primeiro bate-papo de outros aqui. Eu acho que o Yelcast tem essa grande vantagem. A gente consegue falar mais tempo, explorar outros caminhos e fazer discussões interessantes e necessárias, tá bom? A gente vai estar na cobertura, espero recebê-lo aqui. Obrigado. Espero recebê-lo aqui. E eu também espero vir para cá, como vereador eleito. Um abraço ao teu time aí, que foi tão carinhoso com todo mundo aqui. Obrigado. A gente encerra por aqui mais uma vez. Obrigado. Aqui em cima, no próximo episódio, você já pode maratonar, né, Kilson Jones? Exatamente. Dê essa moral pra gente aí. Kilson, na próxima, tu vai para deputado? Federal. Aí. Que isso. Obrigado, gente. Isso aí é o Cast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.